deslizamentos engolindo montanhas no Himalaia, caos pulsando nas ruas do Vietnã. Uma ponte esquecida nas entranhas da Sibéria, esperando o próximo erro. Hoje você não vai ver estradas. Algumas vão te fascinar, outras vão te fazer questionar por que alguém pisaria ali. Então, por que o primeiro teste já não perdoa? Nas florestas congeladas da Sibéria, a ponte Kwanzinski corta o rio Vitim como uma cicatriz mal fechada. Madeira podre, estrutura instável, nenhuma proteção. Aqui, dirigir não é habilidade. É um acordo silencioso com o colapso. Porque nas montanhas, não importa o quão bom você seja, o chão decide quando você erra. Esses ônibus tiveram sorte, conseguiram sair antes do impacto. Mas sorte não é regra, é exceção. E quando a natureza não destrói, ela redesenha. Em 2010, um deslizamento bloqueou o rio Hunza. O resultado? Um lago inteiro nasceu à força, engolindo parte da rodovia Karakoram. A solução humana: túneis cravados a 2.500 metros de altitude. 7 quilômetros de concreto tentando negociar com o inevitável. 275 milhões de dólares para fingir controle. Mas tem lugares onde nem a engenharia ousa mentir. Na Bolívia, existe uma estrada onde o erro não tem replay. Camino a Los Yungas. A Estrada da Morte. 50 quilômetros de tensão contínua. 3 metros de largura. Nenhuma proteção. Um abismo esperando pacientemente lá embaixo. Aqui não é sobre dirigir bem, é sobre não desaparecer. Chuva, neblina, lama. A estrada dissolve enquanto você passa por ela. E no Nepal, a rodovia Karnali leva isso ao extremo. 85% dela é considerada insegura, não por opinião, por histórico. Na primavera vira lama, nas monções vira rio. Às vezes, literalmente. Cachoeiras surgem no meio da estrada como se o mundo estivesse cuspindo você de volta. De um lado, o vazio. Do outro, a montanha sempre pronta para cair. E mesmo assim, as pessoas continuam passando. Porque no fim, não é sobre coragem. É sobre necessidade. E agora me diz, depois de ver isso tudo, aquele trânsito caótico que você reclama todo dia ainda parece tão ruim assim? Esse é um dia comum em Ho Chi Minh. Comum no lugar onde 9 milhões de pessoas disputam espaço como partículas colidindo sem lógica. Não existe fluxo, existe sobrevivência. Scooters invadem tudo, calçadas, cruzamentos, qualquer brecha. E mesmo assim, querem proibir isso. Como se tirar as motos resolvesse o caos. Arkansas, 2018. Uma cidade pequena, tranquila, daquelas que parecem esquecidas pelo tempo. E no meio dela uma ponte de madeira com nome bonito, Pequena Golden Gate. Quase 80 anos de existência. Quase um símbolo, até um ônibus passar por cima. A ponte começa a se contorcer. Não quebra, mas revela a verdade. Tem coisa que ainda está de pé, só porque ainda não foi testada. E quando é, você descobre o quão frágil sempre foi. Agora sobe. Japão, Alpes japoneses. Beleza absurda, quase sagrada. Mas não se engane, isso aqui não é paisagem, é escala. O corredor de neve de Tateyama corta muralhas de gelo com até 20 metros de altura. Você não atravessa aquilo. Você é engolido por aquilo. Uma estrada cercada por paredes que podem simplesmente desabar. Mas a gente romantiza. Chama de telhado do Japão. Porque o ser humano tem essa mania doentia de dar nome bonito pra coisa que pode matar ele. China. Olha isso. Não parece trânsito. Parece um organismo vivo sufocando. Uma rodovia que vira 50 pistas. Pra depois tentar voltar a ser 4. Milhões de pessoas decidindo viajar ao mesmo tempo. Resultado: colapso. Não de carros, de lógica. Isso aqui não é congestionamento. É o retrato físico do excesso.
Agora vai pro extremo oposto. Alasca. Rodovia Dalton. 666 quilômetros de nada. Sem cidades, sem ajuda, sem saída. Aqui o perigo não grita. Ele congela. Gelo, neve, tempestades. E quando tudo derrete, a estrada vira água. Agora muda o tipo de ameaça. Tailândia. Não é gelo, não é rocha. São elefantes. Gigantes atravessando a estrada como se o asfalto nunca tivesse existido. E pela primeira vez, o ser humano para. Não por escolha, por insignificância. Porque ali não é ele que manda. Agora volta para a Europa. Passo do Stelvio. 75 curvas fechadas. 2.757 metros de altura. Isso aqui não é estrada. É um teste de sanidade. Cada curva é uma decisão. Ou você controla, ou você vira estatística. E no fim, Bangkok de novo. Mas agora, o absurdo atinge outro nível. Uma feira inteira construída sobre trilhos. Barracas, comida, gente, tudo em cima do caminho do trem. E quando ele vem, ninguém entra em pânico. Eles dobram tudo, recolhem tudo, esperam. O trem passa e a vida volta ao normal. Como se flertar com a morte 8 vezes por dia fosse rotina. E talvez seja isso que une todos esses lugares. Não é perigo, não é beleza, não é caos. É adaptação. O ser humano não evita o abismo. Ele aprende a viver na beira dele. E depois chama isso de normal. "314 curvas, 14 em S, 3 túneis. Isso não é uma estrada. É um labirinto desenhado para testar até quem acha que sabe dirigir. Esse motorista passa como se fosse rotina. O ônibus se espreme em um túnel com menos de 2,5 metros. Erro aqui não é raspão, é fim. A Estrada da Montanha de Ferro nasceu em 1933, quando engenheiros disseram, impossível, construíram mesmo assim. Agora olha isso, noroeste da China, Cordilheira de Kunlun, Estrada de Panlong. Do alto parece arte, uma cauda de dragão desenhada na montanha. Mas quem dirige ali chama de outra coisa. Inferno. 75 quilômetros. Mais de 6.000 curvas. Curvas de 180 graus. Seu corpo perde referência. Seu cérebro entra em colapso. Isso não testa direção. Testa sanidade. E se você acha que já viu o suficiente, piora. Na Parque Nacional Tong Fa Phum você não contorna a montanha. Você entra nela. Minas abandonadas viraram estrada. Moto passando dentro de cavernas escuras, úmidas, vivas. Estalactites crescendo no teto. Silêncio esmagando o som do motor. Aqui, o perigo não aparece. Ele envolve. Agora o cérebro tenta te enganar. No Ponte Eshima Uhashi, tudo parece impossível. Uma subida absurda, quase vertical. Parece um erro da realidade. Mas não é. É só ilusão. 6% de inclinação. Seguro, controlado. E ainda assim, assusta. Porque às vezes o medo não vem do risco. Vem da percepção. E percepção mente. Agora volta pro real. Cru, direto. Na Million Dollar Highway não tem ilusão. Tem penhasco. Sem proteção. Sem margem de erro. Curvas fechadas, deslizamentos. Ali, o corpo entende antes da mente. Você não devia estar ali. E então, Holanda. E o absurdo muda de forma. Aqueduto Veluwemer. Você dirige enquanto um barco passa por cima da sua cabeça. Não é perigo. É inversão completa da lógica. 30.000 carros por dia atravessando aquilo. Porque quando a engenharia domina, ela reescreve a realidade. Mas nem tudo pode ser domado. Na montanha Tianmen, na China,
Estrada das 99 curvas de Tianmen. 11 quilômetros. 99 curvas. Número escolhido a dedo. Não por engenharia. Por simbolismo. Sem proteção. Sem espaço. Só motoristas profissionais. Porque qualquer erro não tem segunda chance. E quando você acha que já viu de tudo, eles fazem uma estrada flutuar. Ponte flutuante Shi Ziguang. 400 metros sobre boias. A água respira embaixo de você. A estrada se move. 20 km por hora. Mais que isso, você não controla. Agora respira fundo. Porque o próximo lugar parece bonito demais para ser real. Na Atlantic Ocean Road, a estrada dança com o oceano. Pontes conectando ilhas como se fossem pedaços soltos do mundo. E uma delas parece bêbada. Se curva, se torce, engana seus olhos. E então, o golpe final. França. Passagem do Góis. Uma estrada que desaparece. Simples assim. 2 vezes por dia. O oceano cobre tudo. Sem aviso, sem piedade. Ela corta o oceano. Literalmente. Não é metáfora. Ela existe porque 2 correntes brigam ali. Durante a maior parte do dia, ela simplesmente desaparece. Afogada. 1 metro, 2. O oceano recua o suficiente para você passar. Errou o tempo? Não existe erro pequeno aqui. Só existe desaparecimento. Agora, China. Montanhas de Henan. E um vilarejo isolado chamado Guoliang. Sem estrada. Sem saída. Sem escolha. Então 13 homens pegaram martelo e cinzel e começaram a rasgar a montanha. Não máquina, não tecnologia. Carne, força, insistência. Anos quebrando pedra, até abrir um túnel de 1.200 metros no braço. Agora o oposto. Controle absoluto. No Japão, perto de Kyoto, intercâmbio de Oyamazaki. Um cruzamento que parece impossível. Laços, curvas, 9 viadutos entrelaçados. Tudo calculado, tudo fluindo. O caos domesticado. Mas não se ilude, porque nem tudo aceita ser controlado. Nos Estados Unidos, 7 Mile Bridge. 10 quilômetros sobre o oceano. Bonito, limpo, quase perfeito. Até o céu fechar. Tempestade, vento e uma tromba d'água surgindo no seu caminho. Ali não existe engenharia. Existe você e a força bruta do planeta. E, normalmente, você perde. Agora volta para a Noruega. Trollstigen, a escada dos trolls. Nome bonito para um lugar que te rejeita. Estrada estreita. Pedra caindo. Abismo esperando. E gelo? Muito gelo. Tanto que o lugar fecha boa parte do ano. Porque até o ser humano sabe quando não deveria insistir. Mas às vezes ele insiste. Canadá. Tibet to Contuito Winter Road. 600 quilômetros. Em cima de gelo. Não ao lado. Não perto. Em cima. Caminhões carregando toneladas sobre lagos congelados. O chão pode rachar, afundar, sumir. E mesmo assim, eles vão. Porque existe algo mais forte que o medo. Necessidade. E então, Inglaterra. Magic Roundabout. 5 rotatórias girando em volta de outra. Um sistema que parece um erro, mas funciona. Caos. Perfeitamente organizado. E talvez seja isso que você ainda não percebeu. Tudo isso, as curvas, o gelo, o mar, o abismo, não é sobre estrada. É sobre o ser humano tentando impor ordem em um mundo que não liga. Você não está no controle. Nunca esteve. Você só está passando. E um dia, a estrada acaba.